Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre uma novidade incrível que a Receita Federal anunciou pra gente, que vai fazer aí com que uma boa parte dos investidores iniciantes, sejam aqueles que estão começando agora ou que começaram há pouco tempo e que não vão mais precisar declarar o imposto de renda. Então eu vou passar com vocês sobre como essas mudanças vão impactar sua declaração, dar exemplos de situações onde você vai ou não precisar declarar e quem sabe aí te dar a boa notícia de que você vai ser o sortudo que não vai precisar declarar. Todos os anos a Receita sempre pegava muitos investidores iniciantes de surpresa que não sabiam que tinham que declarar o imposto de renda a partir de qualquer valor investido em renda variável e às vezes já vi com 5, 10, 15, 20 reais menos do que 100 reais acabavam tendo que fazer a declaração. Uma regra bem sem noção, mas que ainda bem acabou sendo alterada. E antes do vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se de alguma forma esse vídeo te ajudar. Antes, o investidor de renda variável precisava fazer a declaração independente do valor que ele investisse, ou seja, botou 5 reais lá na bolsa, não vendeu, não fez mais nada, já era obrigado a declarar. Agora, com essa mudança, a gente tem duas novas regras, que no caso substituem essa primeira aí, e no caso agora não é mais assim, né? E não é independente de qualquer valor que você investir. Na verdade, agora só é obrigado a declarar, você só é obrigado a declarar pela parte da renda variável se você atender um de dois critérios. O primeiro deles é se você passar de 40 mil em vendas no ano. O que isso quer dizer? Quer dizer que se ao longo dos 12 meses ali você vender ao todo, né, soma das vendas acima de 40 mil reais, você vai precisar fazer a declaração. E pela segunda regra, você vai ser obrigado a declarar se fizer qualquer venda ali durante o ano, e aí independente do valor que tiver tributação. Ou seja, se você fizer algum tipo de operação ali na bolsa que te obrigava a pagar o imposto através da DARF, que você deveria ter pago lá na época, você já teria sim que fazer a declaração. Mas tenho certeza que você ainda tem dúvidas e é por isso que a gente vai falar sobre uns casos bem específicos. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é prestar atenção nas outras regras da Receita Federal. Quando eu falei que mudou ali sobre o fato de você precisar ou não fazer a declaração por causa de renda variável, estou falando especificamente para quem não atendia nenhum critério e aí especificamente por investir em renda variável tinha que fazer a declaração. Só que se você atingir qualquer um dos critérios, como renda, como bens, você vai precisar declarar. E quando declara, acaba declarando tudo. Eu vou deixar o link aqui na descrição da própria matéria lá da Receita Federal para você ler com detalhe lá se você passa algum dos outros critérios que não são exatamente investimento. A segunda dúvida que você pode ter é que se você precisar declarar por causa de ações, você precisa declarar seus bens, ou então se você declara por causa de bens, você precisa declarar ações. E na verdade, sim. Quando eu falo aqui especificamente sobre o fato de você precisar declarar, fazer a declaração por causa de renda variável, eu estou dizendo sobre algo que te obriga a declarar. Se você é obrigado pelo salário, mesmo que não tenha investido, você não tenha batido a regra para ter que declarar por renda variável, você sempre tem que declarar tudo. Se, por exemplo, você tem lá um carro no seu nome, você não era obrigado a declarar porque sua renda é abaixo, porque você não tem bens acima lá do valor da receita, mas você fez aí uma venda que teve imposto e é obrigado a declarar, você vai precisar declarar seu carro, vai precisar declarar sua receita durante o ano, de toda forma. Quando declara uma coisa, sempre declara tudo. E você pode se perguntar, eu apenas comprei ações durante o ano de 2022, eu preciso declarar agora em 2023? E na verdade, não. Como eu falei agora com essa mudança, isso facilitou muito a vida do investidor, principalmente de longo prazo, que faz compras, porque se você apenas comprou, não fez nenhuma venda durante o ano, você não é obrigado a declarar o imposto de renda, se não atender nenhum dos outros critérios, obviamente. Então, se você apenas está comprando, acumulando, adquirindo suas ações, fundos imobiliários, ETFs, etc., você não vendeu, não teve lucro tributável, não vendeu acima de 40 mil, não vai precisar fazer a declaração. Wagner, nesse caso de vendas que tem imposto, o que se encaixa nisso dentro de ações? Bem, aqui você tem que entender, né, que as ações ela tem aquela isenção até 20 mil reais em vendas no mesmo mês. Então, se você estiver vendendo abaixo desse valor, obviamente não atingindo aqueles 40 mil, mas se você estiver vendendo aí abaixo desses 20 mil, você não vai ter que declarar, não vai ter que pagar imposto de renda e, portanto, não entra na tributação. Por outro lado, se você fez qualquer operação de day trade que teve lucro, levando em conta que day trade não tem essa isenção de 20 mil reais, e se teve lucro, você deveria ter pago uma DARF lá na época, você teve sim lucro tributável e vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. Vendi fundos imobiliários durante o ano, eu preciso declarar?
E aqui depende. A primeira coisa que você tem que entender é que no caso de fundos imobiliários, diferente das ações que têm isenção até 20 mil, você não tem isenção e você teria que pagar imposto sobre qualquer venda com lucro. Portanto, se você vendeu fundos imobiliários durante o ano que teve lucro e você teria que ter pago lá uma DAF, né? É obrigatoriedade você pagar até um mês após a venda, as DAFs sempre. Você teria que ter pago essa DAF de 20% sobre o lucro, você teve lucro tributável, independente do valor que seja. Se você teria que ter feito essa DAF, teria que ter pago imposto, foi um lucro ali que foi tributável, você tem sim que fazer a declaração independente do valor. Por outro lado, se você vendeu fundos imobiliários, isso também vale, né, como para ETFs que não têm a isenção. A mesma coisa, se você teve lucro, vai ter que fazer DAF, teria aí que declarar também. Agora, se a gente está falando de vendas com prejuízo, seja de fundos imobiliários ou de ETFs, você não teria que declarar porque você não teve lucro tributável. Quando eu falo aqui para vocês que se vocês venderem FIs ou ETFs no prejuízo, aí vocês não teriam que declarar, sempre lembrando que essa é sobre a regra especificamente das vendas com tributação. Se você vender ali 50 mil reais no ano, tendo algum prejuízo ali no meio, não teve lucro nessas operações, você ainda assim superou os 40 mil. Então são duas regras que são válidas. A primeira delas é para você ali vender acima de 40 mil, independente se foi isento, não, com lucro, não. Se você vendeu acima disso, você é obrigado a declarar. E a segunda coisa é sobre vendas com tributação. São duas regras diferentes que podem ou não se aplicar. E Wagner, na renda fixa mudou alguma coisa? E aqui na verdade não mudou. Como a gente pode ficar tranquilo desde sempre se você não é obrigado a declarar por outro motivo? Se você tem o CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, no Conta, alguma outra conta remunerada, você não vai precisar, não é obrigado a fazer a declaração apenas por investir na renda fixa. Como eu disse, apenas se atingiu alguma das outras regras e aí recomendo que você olhe lá no site da Receita Federal, cujo link vai estar aqui na descrição. E aí, me diz aqui o que você achou dessas mudanças. Eu achei realmente muito bom e vai favorecer principalmente o investidor iniciante e até mesmo aquela pessoa que tinha medo de começar a investir porque não queria ter o trabalho de fazer a declaração. O investidor de longo prazo aqui nem se fala, porque se ele simplesmente não vender, ele nem vai se incomodar com a questão do imposto de renda. Espero que eu tenha te ajudado com o vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um grande abraço e valeu!